E o tema de hoje é vacina. A gente vai conhecer um pouquinho da história da vacina, que talvez você não conheça como você imagina, como a vacina funciona e, claro, não podia deixar de ser, abordar um pouquinho das polêmicas ao redor do assunto. Fica comigo, eu sou Yair Alon. Se eu te perguntasse de bate pronto, você conhece um pouquinho de história, quando surgiu a vacina? Provavelmente você vai me falar com Louis Pasteur, né? A data talvez você não saiba, 1881. Verdade? Não, errado. Louis Pasteur, na verdade, popularizou o nome vacina, né? Mas a vacina é mais antiga do que você pensa. Já várias comunidades antigas, bem antigas mesmo, tá? Já tinham a ideia de vacina, tá? E oficialmente, se você quiser pensar cientificamente, também não começou com Pasteur. Começou com um médico, um cientista, né, chamado Edward Jenner, em 1796. Ou seja, quase um século antes do Pasteur. Mas vamos entender do que eu estou falando, né? Por que eu disse que já tinha em comunidades antigas. Bom, primeira coisa, tem alguns indícios de que já os egípcios faziam alguns testes ligados ao que hoje nós chamaríamos de vacina, né? Tentar pôr uma doença numa pessoa para que ela fique protegida daquela doença. Claro que não tem nada muito documentado, muito histórico, enfim, mas já tem alguns indícios. Algo mais concreto a gente vai ter com os chineses. A gente sabe que os chineses, já por volta do século X, olha só, né, por volta de 900 a 950, tinham também algum estudo nesse sentido. Claro que não chamava vacina, como eu falei. O nome, na verdade, era variolação. Por que variolação? Vamos lá. Existe uma doença chamada varíola, né? Você já deve ter ouvido falar, e que no Brasil, aliás, popularmente ela é chamada de bexiga. Talvez você já tenha ouvido, né? Hoje não está muito comum, porque a doença está quase extinta, mas se você talvez é um pouco mais de gerações mais antigas, né? Você falava de uma pessoa bexiguenta. O que é uma pessoa bexiguenta? Ela ficava com marcas, geralmente no rosto, às vezes nos braços, causadas pela varíola. Então a varíola é uma doença que causa o seguinte: você fica com pústulas, né? Bolhas de pus, popularmente falando, e uma hora essa bolha estoura. E aí fica uma ferida com a casquinha. E vai deixando essas marquinhas. Daí a ideia da bexiguenta, né? De uma pessoa bexiguenta que pegou bexiga. Bom, e o que os chineses já faziam com essa doença da varíola, né? Eles pegavam essa casquinha de uma pessoa que estava doente, moíam a casquinha e faziam pessoas saudáveis inalarem. Então, ou eles sopravam na narina da pessoa, tem alguns documentos que mostram que eles sopravam mesmo, punham num caninho, né? Tipo um canudo, punham dentro da narina da pessoa e sopravam para forçar a pessoa a inalar. E se acreditava que com isso a pessoa não pegava bexiga, não pegava varíola. Então isso aí era uma coisa assim conhecidíssima desde o século X. Chegou em algum momento na Europa, né, com os contatos entre Europa e Ásia, e aí ficou como algo aceito. Mas era assim, na base da crendice popular, né? Não tinha nenhuma comprovação. Sabe aquelas coisas assim, ó, falam que é bom. E tinha esse costume de fazer, né? Ó, quando alguém ficava doente, pegava a ferida e passava para todo mundo que estava ali na comunidade, né? Até que veio aquele médico que a gente falou, aquele cientista, Edward Jenner, em 1796, e como um bom cientista falou assim, vamos ver se isso é verdade, né? Eu quero ver se é uma lenda, se é uma crendice popular ou se realmente funciona. E o primeiro teste que ele fez foi o seguinte: ele pegou uma mulher na cidade lá onde ele morava, que teve a varíola, como eu falei, era uma doença conhecida, e antes ainda da ferida estourar, ele pegou o próprio pus da ferida e arranhou no braço de um menino de 8 anos. Naquela época não tinha comitê de ética, tá? Então ele podia fazer esse tipo de coisa. Ele simplesmente arranhou, né, forte assim, rasgou um pouco a pele do menino e colocou o pus ali, espalhou assim como se fosse uma pomada. 6 semanas depois, ele foi lá e expôs o menino à varíola, tá? E o que aconteceu? Nada. Ele viu que o menino não teve nenhum sintoma da varíola. E aí ele começou a pensar, bom, talvez realmente o pus da mulher doente salvou esse menino. Só que para ele não era o suficiente, ele queria testar ainda mais. Então ele continuou os estudos, né? E tinha um outro relato na época, que ele também não sabia se era lenda popular, né, lenda urbana, mas que dizia o seguinte, que as pessoas que trabalhavam no campo também ficavam com menos varíola. E por quê? Porque a varíola também afeta o gado, né, vaca basicamente. E aí a ideia popular, que não tinha comprovação ainda, era que como a pessoa está em contato com a vaca, ela não pegava varíola.
foi lá o Dr. Jenner, né, o nosso cientista aqui da história, e falou, vamos ver se isso também é real. E aí o que ele fez? Ele pegou alguns casos de pessoas que trabalhavam com o gado, verificou os gados que já tinham tido varíola, né, e foi ver se as pessoas que tinham tido contato se contaminavam. Nessa época, para você ter uma ideia, eu falei que não tinha comitê de teste, né? Comitê de ética. Ele fez inclusive como filho, tá? E realmente ele percebeu que as pessoas que tinham tido contato com gado que tinha varíola também não pegavam varíola, né? Ou pelo menos pegavam uma forma mais leve em alguns casos. Bom, e aí surgiu o nome, né? Por quê? O vírus da varíola na vaca tinha o nome de vacina. Vacina é da vaca. Que nem hoje você fala de carne suína, vem do porco, né? Você poderia falar de carne vacina, vem da vaca. Só que aqui ficou o nome do vírus, né? Então ele começou a falar, olha, é algo que está vindo da vaca, é algo vacinal, né, que está protegendo as pessoas. Então, quase um século depois, quando Pasteur vai estudar as vacinas, né, e ele também usa a ideia das vacas como um laboratório, ele fala, vamos usar o termo vacina até para homenagear o Jenner, né, que começou com esse tipo de pesquisa. Bom, vamos lá. Dito essa pequena história, vamos ver como é que funciona as vacinas. Bom, a gente hoje sabe, né, não é uma coisa que a humanidade sempre soube, mas a gente vive rodeado de um monte de organismos, seres vivos, que a gente não vê. Basicamente vírus e bactérias, mas tem vários outros também, né? E graças a Deus a gente tem, já por natureza, um sistema que nos protege desses organismos que podem entrar no corpo e causar grandes estragos. É o famoso sistema imunológico. O sistema imunológico funciona com as células de defesa, que são as células brancas, ou o nome técnico leucócitos, do grego, leuco branco, citocélula, né? E são células que elas funcionam na base do treino, né? Em que sentido? Uma vez que elas conhecem o organismo, elas sabem como combatê-lo. E aí elas vão ficando cada vez mais treinadas. Cada vez que esse organismo aparece, elas ficam mais aptas para combatê-lo e não deixar entrar no corpo. Então o nosso corpo já tem esse sistema de modo natural, né? Só que não é um sistema 100%. Ele funciona bastante bem para algumas coisas, mas em alguns casos ele não funciona. Bom, o legal é que os cientistas descobriram que existe um jeito artificial de fazer o corpo melhorar essa defesa. Então, além do sistema natural, eu posso fortalecê-lo. Como é que é esse modo artificial? A vacina. Geralmente a gente pode falar de 2 tipos de vacina. Alguns falam de 3, mas aqui eu vou simplificar. Então, ou eu faço geralmente uma vacina com o organismo morto, né, ou com alguma toxina que aquele organismo proteja, ou eu faço com o organismo vivo, só que às vezes enfraquecido por algum motivo. Bom, essas 2 características fazem também que você tenha diferenças entre as 2 vacinas. As vacinas que usam o organismo morto, ou só uma toxina do organismo, elas tendem a ser mais seguras, por motivo óbvio, né? Porque você está pondo um corpo morto lá dentro do seu corpo. Só que, por outro lado, elas costumam ser um pouco menos eficientes. Você precisa de mais de uma dose para ela funcionar. Geralmente 2, 3 ou até mais doses, tá? As vacinas com organismo vivo, por outro lado, é o contrário, né? Elas tendem a ser um pouquinho menos seguras, porque você está pondo o organismo vivo, né? Tanto é que algumas pessoas, quando tomam essas vacinas, passam mal, né, 2, 3 dias depois. Mas, por outro lado, elas tendem a ser mais constantes e duradouras. Geralmente 1 ou 2 doses e você fica imunizado para sempre. Você não precisa repetir a dose. Bom, agora, momento polêmico, né? Que você já deve ter ouvido falar. Vacina causa autismo, Yair? Eu já ouvi falando por aí, né? Tá cheio de gente falando e tem gente discutindo e postando. Bom, da onde que veio essa ideia? Vamos começar por aí, né? A ideia, ela pode parecer bastante promissora porque ela veio de um médico, né? E foi publicada numa revista científica bastante séria, tá? O médico é o Dr. Andrew Wakefield, né? Ele publicou um artigo em 1998, ou seja, bem recente, numa revista, como eu falei, bastante séria também, que é a Lancet, né? E nesse artigo, Andrew Wakefield falava, olha, realmente há aqui indícios de que as vacinas podem causar autismo. No caso, para ser mais exato, ele estava falando da vacina do BCG, né? O que a gente chama de tríplice, tá? E aí ele talvez supôs que poderiam outras vacinas também fazer o mesmo efeito. Qual que é o problema? Que depois de ele postar o artigo, e depois da revista ter postado, né, descobriram que ele tinha forjado os dados da pesquisa. Inclusive, consideraram que ele foi tão desonesto com o que ele fez, que tiraram a licença médica dele, né, ele perdeu o direito de ser médico.
Além disso, um pouco mais para frente, né, foram investigar por que ele fez isso, por que ele teria forjado a pesquisa, posto a sua reputação em risco, né, passar por tudo isso. E viram que anos antes dele postar esse artigo, publicar esse artigo, ele tinha aberto um pedido de patente para ele ser o produtor de uma vacina de sarampo. Ou seja, descobriram que era uma jogada de marketing, né? Ele queria descredenciar a vacina que já existia, para depois falar que ele tinha descoberto uma que era realmente eficaz e não produzia autismo, e aí ele ia ficar milionário, né? Então foi essa a história do negócio, e daí surgiu a história de que a vacina pode dar autismo, tá? Agora, apesar de tudo isso, você pode falar assim, é perseguição ao cara, né? Eu acredito que realmente a vacina pode dar autismo e perseguir o cara. Não é bem assim, porque apesar disso, foram testar, né? Então consideraram ali que ele foi desonesto, tiraram a licença dele, mas falaram, vamos testar por via das dúvidas, né? E isso foi, para você ter uma ideia, em 2004, uma coisa super recente, então faz 15 anos, né, que essa história foi concluída. Bom, e aí só para você saber como é que funcionou. O Andrew, para você ter uma ideia, ele usou 9 crianças no estudo dele para falar que a vacina podia dar autismo. Além disso, como a gente disse, os dados foram forjados, então descobriram que das 9 crianças que ele falou que tinha autismo, nem era na verdade 9. Então, enfim, ele fez com 9 e os institutos de pesquisa fizeram com 400 mil crianças, né, para realmente fazer um teste bem robusto. Bom, o resultado talvez você já imagina. Sabe quantas desenvolveram autismo? Nenhuma. Zero. Niente, né? Então não tem lógica nenhuma falar isso. Se você acredita no estudo do Andrew com 9 crianças e não num feito com 400 mil, não tem muita lógica, né? Bom, aí você pode falar, não, Yair, mas espera aí, você já deve ter visto as pesquisas mais modernas, pesquisas, né, entre aspas, na época do H1N1, 2009, mais pra frente ainda, né? Viram que é o mercúrio o problema. Você já deve ter ouvido essa história, né? O mercúrio é o problema, é o mercúrio que causa autismo. Bom, o mercúrio ele é usado nas vacinas, tá? Ele é usado para preservar as vacinas, para conservar as vacinas, e realmente o mercúrio tem um pouco de toxicidade, tá? Isso é sabido. Mas, vamos lá, algumas coisas. Primeiro, o mercúrio é usado em vacina desde os anos 30 e nunca teve nenhuma evidência de que causa mais autismo. Segundo, você ingere muito mais mercúrio comendo certos peixes, inclusive no Brasil, pescados no Brasil, do que tomando uma vacina, tá? Se você pegar um cação, comer um cação em qualquer lugar aí que sirva cação, é provável que você ingira muito mais mercúrio do que isso. E terceiro, apesar disso, o mercúrio é tóxico, mas o nosso corpo lida muito bem com o mercúrio. Ele consegue expelir o mercúrio muito rapidamente do sistema, raramente dá casos de problema de intoxicação com mercúrio. E quando dá intoxicação, é intoxicação de mercúrio, não é autismo, tudo bem? Agora, mesmo assim, quando começou a surgir essa ideia de que a vacina do H1N1 poderia estar causando autismo por causa do mercúrio, resolveram testar. Fizeram um teste com 500 mil pessoas e nada. Não existe nenhuma evidência de que as vacinas ou o mercúrio das vacinas cause autismo. Até porque, cá entre nós, autismo não é algo que se causa, né? Você não tem assim como com 30 anos pegar autismo. Autismo é uma doença adquirida. Você nasce com isso e a doença vai se manifestando na primeira infância, à medida que seu cérebro vai desenvolvendo. Mas não tem como uma pessoa de 40 anos pegar autismo, tá? Então não é assim que funciona. E aí, quer dizer que todas as vacinas são seguras? Não. Inclusive já falei disso, né? As vacinas com organismo vivo podem ter efeitos colaterais, como qualquer remédio, aliás, né? Não existe remédio sem efeito colateral. Hoje uma das vacinas mais complicadas, por exemplo, é a do HPV, do papiloma vírus, geralmente recomendada para meninas quando começam a vida sexual, né? Então elas podem ter sim efeitos colaterais, podem dar problemas. Elas estão longe de ser 100% seguras, mas não quer dizer que ela dê autismo. E aí, gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho, né? Tem gente que se inscreve e não ativa o sininho e não fica sabendo quando eu posto novos vídeos, né? Então não esqueça desse passo especial. Um beijo grande a todos, muito obrigado e tudo de bom.